Oi, pessoal! Eu vou agora mostrar para vocês o que eu chamo de postura fundamental. Qual que é o objetivo dessa postura? Nós não somos retos, a gente não consegue ter todas as articulações no eixo como a gente teoricamente precisaria ter para evitar um desgaste precoce das nossas cartilagens, por exemplo, né? Mas a intenção dessa postura não é nos deixar reto, e sim recrutar e trazer para o jogo aqueles músculos que a gente precisa para que a gente tenha uma boa contração muscular e assim proteja nossas articulações, certo? Essa postura fundamental, ela vai desde os pés até a cabeça. Por quê? Porque nós temos 4 captores posturais. Os captores posturais, para vocês entenderem, são aqueles que interferem na nossa postura. Então, a postura do meu pé interfere na postura da minha cabeça. E aqui na cabeça eu tenho 3 captores posturais, que são a ATM, os olhos e o labirinto. Esses 3 captores também interferem na minha postura de cima para baixo, certo? Então, a gente vai pensar desde os pés até a cabeça, como é que a gente precisa chamar esses músculos durante o nosso dia e durante os exercícios, para que a gente tenha a melhor resposta, o melhor resultado do nosso corpo. Começando pelos pés. As pessoas falam assim, afasta os pés na largura dos ombros. Não. Afasta os pés na largura da sua pelve. A sua pelve são esses 2 ossinhos aqui. Então, você vai afastar o pé na largura desses 2 ossinhos. Dá uma olhada para ver se os seus pés, se eles estão paralelos aqui. Porque tem pessoas que têm uma rotação e acabam parando com o pé mais à frente do outro. Certo? Então, o pé, um bem paralelo ao outro. Como é que eu vou organizar os meus pés? Primeiro, eu vou abrir os dedos. Se você não conseguir abrir os dedos sem ajuda, você pode, no início, abrir com as suas próprias mãos. Aí você vai apoiar a base do dedão, a base do dedinho, que são essas 2 almofadinhas, para fazer esse arco aqui. E você vai sugar o chão como se fosse uma ventosa. Quando eu digo sugar o chão, é grudar o dedo inteiro no chão, tá? Não é só agarrar os dedos, ó. Não é fazer dedo em garra, ok? É organizar o pé e sugar o chão. Aí, olhe para os seus pés. Se o seu pé tiver tendência a ser pronado, caído para dentro, você vai precisar reorganizá-los, olhe de cima para baixo. Aí você vai precisar aumentar o apoio na borda lateral do seu pé. Então, você tira um pouco da carga que está aqui dentro e põe um pouquinho para fora, sem perder o apoio do dedão. Agora, se você olhar lá de cima e ver que o teu dedão tende a sair do chão, que o seu pé tende à supinação, você vai precisar aumentar um pouco o apoio dessa borda medial, sem perder o apoio do dedinho, certo? Então, você organizou o seu pé e suga o chão. Sente bem o seu arco plantar, para você ter certeza de que os pés estão funcionando bem. Aí, a gente vai subir para os joelhos. Os joelhos, eles podem estar neutros no eixo. Se vocês olharem, vocês vão ver que eu tenho um joelho mais valgo do que o outro. Valgo é quando o fêmur cai para dentro. Isso aqui é uma estrutura anatômica minha, um tipo de encaixe do fêmur. Mas eu consigo funcionalmente ativar músculos para melhorar a minha posição articular. Então, aqui no caso, quem tem o joelho valgo, assim, caindo para frente, vai ter uma intenção de rodar suavemente o fêmur para fora, mantendo o apoio do dedão. Não pode perder o dedão do chão e ir sugando os dedos no chão, ok? Isso aqui você vai sentir que você vai contrair o glúteo. Agora, se você tem o joelho tendendo a varo, que é o joelho como se você tivesse montado num cavalo, você vai ter uma intenção de rotação interna do teu fêmur, sem perder o apoio do dedinho. Sempre o pé tem que ficar bem apoiado no chão, porque o joelho ele é uma dobradiça que fica entre o pé, o tornozelo e o quadril. Então, ele só sofre a influência dessas articulações. Então, se você está com dor no joelho ou precisa tratar o joelho, você vai precisar pensar no pé e no quadril, certo? Aí, a gente vai subir. Vamos pensar agora nessa musculatura do assoalho pélvico, que ela é importante, porque durante as avaliações biomecânicas que eu faço, eu percebo que muitas pessoas têm a pelve antepulsionada dessa forma. Então, quando eu ajusto a minha pelve, eu melhoro a posição dos meus órgãos e da minha coluna.
Então, imagine que aqui embaixo a gente tem um conjunto de músculos chamado assoalho pélvico, que é como se fosse um paraquedas que fica aqui embaixo. Você vai ter uma intenção, se você for mulher, você vai imaginar uma bolinha na entrada da vagina e você vai ter a intenção de sugar essa bolinha. E você, junto com isso, elevar a sua bexiga. Se você for homem, você vai pensar, vai ter a intenção de sugar os testículos para dentro da sua cavidade abdominal e com isso subir a bexiga também. Isso é importante para estabilizar essa parte da pelve. E esses músculos do assoalho pélvico, eles têm não só uma função sexual, não só uma função funcional de controle dos esfíncteres, mas eles também têm função de estabilizar a coluna, porque eles ficam presos à pelve. Então, essa estabilização da coluna feita por esses músculos é muito importante. Até eu dou umas dicas no curso de dor lombar sobre isso. Aí, subindo para o umbigo. O umbigo, você vai imaginar que ele é um botão de elevador, que tem que ir suavemente para dentro. Então, você só coloca ele suavemente para dentro, só para ativar esse cinturão aqui, que é essa caminha elástica aqui, que é o transverso do abdômen. A gente não pode deixar isso aqui frouxo, ó. Olha a diferença. Quando eu boto o abdômen para dentro e conecto o assoalho pélvico, eu faço essa intenção de crescimento. Então, eu tiro a sobrecarga dos meus discos, porque eu ativo esse cinturão e eu cresço, sem ficar cedendo à gravidade. Quando eu solto essa caminha, olhe como eu caio. E isso aqui impacta minhas estruturas ao longo do tempo, principalmente a minha coluna. Então, eu preciso conectar o assoalho, umbigo para dentro, e aí pensar em abrir espaço entre as costelas. Esse abrir espaço entre as costelas, pessoal, quando eu corrijo isso nos meus alunos, eles fazem assim, ó. Não é subir o ombro, é abrir o espaço entre as costelas, certo? Abrindo esse espaço aqui para que deixar o diafragma se movimentar direito na respiração e para que essa caminha elástica aqui possa funcionar. Aí vamos pensar para cima. Os meus polegares têm que ficar virados para frente. Por quê? Porque essa rotação interna aqui do ombro, ela vem da gente dirigir, digitar, ficar no celular. Então, a gente precisa compensar isso. Então, a gente pode fazer uma rotação do ombro e abaixar. Pense nas nossas escápulas, são aquelas asas que a gente tem nas costas. A escápula, ela tem que aproximar da coluna, mais ou menos 5 centímetros. Então, não pode aproximar muito, senão a gente perde a curva torácica, não é essa a intenção. E abaixar as escápulas, abrindo o espaço aqui entre o pescoço. Então, da mesma forma que a gente abriu o espaço nas costelas, a gente vai abaixar as escápulas e crescer o pescoço olhando no horizonte, para organizar aqueles 3 informantes posturais que eu falei, os captores que ficam aqui na cabeça, que são os olhos olhando para o infinito, o labirinto e a ATM, certo? Então, pensando na postura, é isso que a gente vai fazer inicialmente. Vocês podem se olhar de frente ou ensinar isso para o aluno de frente no espelho. A segunda forma é a gente virar a pessoa de lado, para mostrar para ela essas curvaturas que nós temos. Então, a gente tem uma curva cervical, que é uma lordose, né? É uma curva em C inverso. Aí, a gente tem a torácica, que é uma curva em C. Aí, vem a lordose, que é outro C inverso. E vem a outra cifose do sacro, que é um C. Então, a gente precisa pensar em deixar essas posturas no neutro, essas curvas no neutro. Por quê? Para dissipar melhor a carga nos discos e evitar protusões, artrose, bico de papagaio. Então, pessoal, literalmente, na era dos smartphones, a gente perde a cabeça de cima do pescoço e a gente tende a cair a cabeça. Então, a gente precisa corrigir isso constantemente, não só durante os exercícios, mas também durante o nosso dia. Então, crescer aqui e empurrar a cabeça para trás, com a escápula fechada e abaixada, a língua suavemente no céu da boca, como se quisesse segurar um chocolate, só para organizar a cervical. Então, suavemente a língua no céu da boca e mantendo essa curva aqui, certo? Essa curva lordótica também precisa ser mantida. A gente não foi feito para recolher isso aqui. Essa aqui é a posição que a gente fica sentada e é a maior causa de herniação que existe. Então, a gente precisa ter uma leve intenção de empinar o bumbum para quem tem menos essa curva. Como é que a gente verifica isso? Eu coloco os meus 2 dedos aqui na pubis e coloco meus polegares aqui nas minhas espinhas ilíacas. Eu faço um triângulo.
Esse triângulo, para a curvatura estar neutra, um dedo tem que estar sobre o outro. Se eu tiver muito empinada, o meu dedo da pubis está indo para dentro. Eu olho aqui, ó, eu não vejo meu dedo na pubis. Se o meu dedo da pubis estiver mais para frente do que os meus polegares, é porque eu estou retificada. E essas duas posições são estressantes para a coluna e para os discos. Então, manter a curva lombar no neutro. Quando você organizar o assoalho pélvico, o umbigo, abrir o espaço nas costelas, crescer a cabeça, você já vai ter mais essa tendência, né? E contrair o glúteo de manter uma curva lombar neutra, certo? Então, assim, aplica isso para tudo. Tenta se lembrar disso durante o dia, porque vai ser importante para organizar as forças que entram no seu corpo. Você também pode fazer um exercício no banho para que o seu corpo aprenda isso, que é organizar toda essa postura, como eu falei, fechar o olho e fazer um balancinho de mais ou menos 1 minuto nas suas correções personalizadas. Aí o seu corpo ele vai detectar a posição das estruturas e você vai se corrigindo durante esse 1 minuto. Para que os seus alarmes internos possam estar conectados e mandar para o seu sistema nervoso todas as dicas para dizer, olha, essa posição articular está boa. Isso aí é um adestramento e uma reeducação, ok? 3 semanas fazendo isso, eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida.